Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para fazer uma breve revisão com vocês do nosso conteúdo. Praticamente apresentar as páginas e os assuntos que vocês devem estudar. Não vai dar para me explicar mais muita coisa, pessoal. Essa revisão eu estou fazendo na segunda-feira, a nossa prova é amanhã. Eu preciso fazer revisão de primeiro ano, de segundo ano e de terceiro ano, além de fazer alguma breve edição nos vídeos também e depois postar no YouTube e ainda enviar hoje, segunda-feira, para dar tempo depois do turno de aula de hoje, vocês estarem estudando para amanhã, né, pessoal? Então, me desculpem pela correria que vai ser então essa revisão, tá bom? É porque eu preciso dar conta de três processos aqui, não é só fazer a revisão aqui e pronto, já tá, não é tão simples assim. Como eu tive um problema familiar também, fim de semana e tal, eu não pude também estar fazendo esse processo no fim de semana. Como vocês estão vendo na tela, pessoal, nós vamos ter questões tanto de aprofundamento, que é o livro de menções Consumo e Consumismo, as páginas, daqui a pouco eu vou estar mostrando também as páginas para vocês. E também vamos usar o livro aí da área de humanas com o assunto quantificação nas ciências humanas, a partir de números, de pesquisas e de dados quantitativos e qualitativos, que é o livro Tempo e Espaço da coleção Humanitas. No livro de menções, nós iniciamos na página 30, pessoal, tratando aí sobre consumo e consumismo, principalmente esses termos que já estão destacados em negritos, tá bom? Eu já destaquei isso, inclusive, em sala de aula com vocês. Educação financeira é essa prática de você aprender a lidar com os recursos que você dispõe, a fim de você ter uma melhor relação com custos, com o que você ganha e o que você gasta. Educação financeira não se refere apenas ao dinheiro em si, mas à forma como você lida com as coisas que você tem, com os recursos que você tem, com o celular que você tem, com o notebook ou não, né? Com tudo aquilo que você tem, a fim de que você tenha uma melhora de vida, que você possa planejar algo para o futuro também. E isso, claro, envolve também o dinheiro, tá bom? Na sequência tem dois conceitos também aqui para vocês, eu não sei se aparece tá aqui. Consumo e consumismo, né? Consumo seria aquele costume, aquele hábito que você desenvolve de você comprar apenas as coisas que você precisa realmente para a sua, aqui diz aqui, ó, aquisição de produtos essenciais à vida e ao bem-estar. Então, sem exageros, sem excessos. O contrário do consumismo. Consumismo, aí você já compra fora das suas necessidades básicas em quantidade, ou produtos que não estão dentro da sua necessidade básica, ou que às vezes até estão dentro da sua necessidade básica, mas a quantidade que você compra é desnecessária. Observar isso também, tá bom? Na página 30, vem as consequências desse hábito. Uma das palavrinhas destacadas aqui é a oniomania, que é a doença do consumo compulsivo. Tem a definiçãozinha aqui embaixo, tá bom? Então, dentro desse parágrafo aqui, dessa página aqui, eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, que eu acredito que resume bem os assuntos que vocês precisam dominar nessa página, que o hábito consumista ele pode virar um vício, consequentemente desencadear vários problemas, desde dívidas financeiras volumosas, passando pela falta de dinheiro para comprar produtos e serviços essenciais à vida, óbvio, né? Até o desenvolvimento de doenças psíquicas, como depressão, síndrome do pânico e a própria oniomania. Beleza? Então agora a gente muda de livro, vamos para a coleção Humanitas. As páginas desse livro que vocês vão se focar aí é da 90 a 93. Novamente focando as palavras que estão já destacadas em negritos em cada página, tá bom?
Dados quantitativos é o primeiro, aí da página 90 que aparece. São dados que se transformam em números e que nos ajudam a estudar qualquer fenômeno, qualquer assunto, qualquer campo de estudo que você esteja interessado em estudar. Então, no fim, vão virar dados quantitativos que podem ser tabelas, gráficos, até mapas também podem trazer dados quantitativos e dados qualitativos, ou na frente, mais à frente a gente vai ver também esse paralelo entre métodos quantitativos e métodos qualitativos, onde os quant são levantamentos que você faz e que você no final vai transformar em números. A quantidade de pessoas na sala que gostam do professor e as que não gostam. Então você tem aí um método quantitativo que vai gerar dados quantitativos. Um método qualitativo é quando você faz perguntas abertas, você faz um levantamento em que as pessoas possam opinar e elas possam abertamente descrever o seu sentimento em relação a a determinada pesquisa que você está fazendo. Quando envolve qualidade, né? Vamos lá, a qualidade da merenda da escola, né? Boa, regular, ruim, péssima. Claro que esse levantamento qualitativo também, no final das contas, pode se transformar em dados quanti também, né? De repente, quantas pessoas marcaram ou descreveram a merenda da escola como ruim, tá bom? Mas basicamente isso. Ainda nessa página 90, nós temos esse paralelo entre razão e fé. Né? Antes do desenvolvimento das ciências positivistas e do desenvolvimento desses métodos de quantificação nas ciências humanas, porque antes eram utilizados apenas nas ciências naturais, em outros estudos, mas antes o que prevalecia era a fé, né? Por que alguém morreu, por que caiu um raio, era sempre a fé. Não se utilizava a razão para esses estudos. E aí vem o racionalismo científico, em que começa-se a observar que alguns fenômenos também humanos, fenômenos que envolvem as pessoas e as sociedades, eles podem ser sim quantificados, eles podem sim ser estudados, eles podem sim ser racionalizados e, portanto, então estudados. E aí se desenvolve esse método que é o racionalismo científico. Então, tudo que se estuda precisa de uma racionalização. Pedro, pega aqui meu celular e desliga. Ele ativou aqui a Siri. O racionalismo científico. Desativa aí, ó. Esse racionalismo ele exige que você desenvolva métodos de pesquisa, né? Como eu já até citei alguns métodos qualitativos. Aqui nessa página traz um destaque da pesquisa empírica. É o tipo de pesquisa em que você vai em loco fazer os levantamentos e fazer as pesquisas. E você chega lá e você contabiliza alguma coisa, se você for estudar algo que precisa ser contabilizado, se for um espaço geográfico que precisa ser observado para a observação de determinado fenômeno que está ocorrendo naquele espaço. Vamos supor aqui o número de vossorocas em um determinado terreno, resultante aí da ação das chuvas e o escoamento superficial da água. Aí você vai quantificar, observar o volume, a quantidade de vossorocas e o perfil de cada uma delas, a profundidade. É só um exemplo, né? Aí você contabiliza em loco, no próprio terreno, você faz esse levantamento, né? Tá lá. Isso é uma pesquisa empírica, ok? Nessa página eu deixei aqui para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o Augusto Comte, a importância desse teórico para o desenvolvimento das ciências humanas, tá bom? E principalmente aí da ciência, da teoria positivista, tá bom? Dei uma lida nesses parágrafos, dei uma aprofundada sobre a importância desse teórico nos estudos nas ciências humanas, tá bom? Métodos quantitativos e qualitativos
eu já apontei anteriormente também, mas dei uma lida assim nos exemplos, porque nessa página aqui você tem exemplos mais práticos para vocês compreenderem a dualidade desses dois métodos, tá bom? E por fim, a gente finaliza com os objetivos da realização de uma pesquisa na página 93. E aqui eu queria que vocês focassem principalmente nesses aqui. Eu vou ler esse primeiro parágrafo, tá bom? As pesquisas também podem ser classificadas segundo o seu objetivo, e por esse critério elas se dividem em 3 tipos: exploratória, você faz um levantamento em um determinado local para saber a ocorrência de determinado fenômeno naquele local. Então você está explorando aquele ambiente, aquele local ou aquele fenômeno. Você faz uma pesquisa exploratória para saber, e no livro didático, no caso, traz um exemplo, quantos em um determinado local sabem o que é a hepatite B. Então, quando você faz uma pesquisa exploratória, muito provavelmente é para você identificar a ocorrência de determinado fenômeno e para depois você fazer uma intervenção. Você identificou que poucas pessoas que têm informação, sabem do que se trata a hepatite B. Identifiquei que apenas 2 num grupo de 45 pessoas, numa sala de aula, então está precisando de fazer uma palestra, fazer alguma intervenção para que essa informação se dissemine e seja divulgada e conhecida, principalmente naquele público que estou fazendo essa pesquisa exploratória. Então, a pesquisa exploratória ela tem essa finalidade. Você faz um levantamento, muito provavelmente, para depois você fazer uma intervenção. Depois você tem uma pesquisa descritiva. Simplesmente você tem um fenômeno e você quer descrever esse fenômeno, descrever a ocorrência dele no espaço, descrever como é que ele se mostra. Por exemplo, a idade dos alunos em uma sala de aula. Isso não pode ser classificado como uma pesquisa exploratória, porque você não vai poder depois estar mudando a idade de ninguém, só para a gente fazer o paralelo lá com a pesquisa exploratória. Então, quando você faz um levantamento da idade dos alunos, dos 45 alunos da turma X, é simplesmente descritivo. Não dá para mudar esse dado, essa informação, tá bom? E uma pesquisa explicativa é quando você tem um fenômeno, ocorre um determinado fenômeno numa sala de aula, numa escola ou numa cidade, e você quer uma explicação do porquê que ocorreu aquele fenômeno. Em sala de aula eu fiz a brincadeira com vocês, por exemplo, se ocorre a briga entre o aluno X e o aluno Y, e aí você não está podendo consultar eles diretamente, esses 2 alunos, e você faz um levantamento na sala, uma pesquisa para uma explicação da causa desse conflito entre esses 2 alunos, né? Pode ser que haja distorções nos resultados, mas pela maioria, o que se apresentar como maioria, de repente você vai ter como um parâmetro ali para entender a ocorrência desse fenômeno, desse fato que é a briga entre esses 2 alunos. Claro que o exemplo é meio tosco e tal, mas é apenas para vocês entenderem. Você tem um fenômeno e você vai buscar, no entorno desse fenômeno, você vai buscar as explicações do porquê que aquele fenômeno ocorreu. Então é uma pesquisa explicativa, tá bom? É isso aí, pessoal. Desejo a todos uma boa prova e desculpa aí por eu estar correndo aqui, não poder explorar mais esses assuntos, né? Como eu disse para vocês, eu preciso dar conta aqui de 3 revisões, edições de vídeo, postagens no YouTube ainda hoje, segunda-feira. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.